Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa aula. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar a ideia de intervalos numéricos. Bom, o intervalo numérico nada mais é do que uma generalização de conjunto, que a gente acabou de ver. Portanto, por isso que eu acabei fazendo aquele vídeo um pouco maior, no sentido de dar mais ênfase às operações que a gente fazia e também em relação às notações. Nós vimos união de conjuntos, interseção de conjuntos, diferença de conjuntos, complementar de conjuntos. Então isso a gente vai usar aqui, porque o intervalo numérico nada mais é do que um conjunto generalizado. Bom, vamos lá. Bom, o intervalo numérico é uma representação simples de um conjunto finito ou infinito de dados. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto com infinitos elementos ou com quantidades finitas de elementos. É muito comum na nossa matéria, principalmente em intervalos numéricos, a gente trabalhar com quantidades infinitas, principalmente se a gente tomar como nosso conjunto base números reais. Tudo bem? Por exemplo, olha só. Ao invés de representar todos os infinitos números reais de 1 até 3, poxa, gente, entre 1 e 3 são infinitos números. Eu tenho, além do 1 e 2, só que de entre 1 e 2 eu tenho infinitos números. Eu tenho 1,01, eu tenho 1,02, mas espera aí, entre 1,01 e 1,02 eu tenho 1,001, eu tenho 1,002 e assim por diante. Então, representar naquela forma de diagrama de Venn é inviável. Então, a gente vai trabalhar agora com a ideia de intervalo. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse conjunto A, que ele é da seguinte forma. É um conjunto formado por os elementos reais, ou seja, todos os elementos são reais, mas, ou seja, esses números, esses elementos, eles são da forma, eles são maiores ou igual a 1 e menores ou igual a 3. Resumo, eles estão entre 1 e 3. Então, eu posso representar esse conjunto dessa forma de notação. Tudo bem? Eu posso pegar todos os números de 1 até 3. Então, como x está entre 1 e 3, eu estou querendo pegar esses elementos entre esses dois números, eu deixo dessa forma aqui pintada, ou seja, dessa forma rabiscada. Tudo bem? Aqui o menor é igual que 1, ou seja, começando do 1 e indo até o 3, que eu deixei representado aqui. Tudo bem? Mas, professor, tá estranho isso. Concordo. Vamos ver algumas representações importantes. Bom, aqui vamos ter um pouquinho de matemática, um pouquinho mais rebuscada em questão de notação, mas é muito tranquilo, pessoal. Então, olha só. Dado dois números reais, A e B, com A menor que B, só estou dizendo que A menor que B apenas para não ter aquela ideia que A e B podem ser o mesmo número. Ou seja, como se o A fosse 3 e o B fosse 7. Um exemplo. Bom, nosso primeiro tipo de intervalo que a gente vai trabalhar é um intervalo aberto. O que significa um intervalo aberto? Significa que eu não estou tomando os extremos. Caramba, como assim? Imagine, por exemplo, que nós temos um conjunto aqui. Eu botei esse aqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. Quando eu boto esse símbolo da desigualdade x maior que A, significa que esse número x ele pode ser qualquer coisa, desde que seja maior que A, mas não podendo ser o A. Tudo bem? Ou seja, ele é o A a partir do A. É como se fosse um A mais um pedacinho. Sei lá, o x pode ser... Fingindo que o A pode ser, por exemplo, 2, é como se o x pudesse ser 2,0001. Tudo bem? Então, quando a gente representa dessa forma aqui com esse símbolo, a gente não está tomando os extremos, tudo bem? Então, por exemplo, o A, a gente não está contando, então a gente deixa ele com a bolinha aberta. E o B também, porque a gente está tomando os valores menores que B, não incluindo o B, tudo bem? Então aqui, repara o seguinte, nós temos três notações. Temos a notação de colchete, perdão. Quando a gente representa o intervalo com colchetes voltados para fora, significa que a gente não está tomando o A e o B, e sim os valores entre A e B, que a gente pode também representar dessa forma aqui, tudo bem? E também podemos representar dessa forma aqui. Vai ser muito mais comum a gente trabalhar com esse tipo de conta
com esse tipo de representação aqui, mas é muito importante, pessoal, a gente saber sair desse tipo de notação para cá e desse tipo de notação para cá. Então, quando a gente tem intervalos abertos, tanto no A quanto no B, significa que a gente não está tomando os extremos. Tudo bem? Bom, assim como nós temos um intervalo aberto, nós também temos um intervalo fechado. O que significa esse intervalo fechado? Significa que a gente está tomando os valores de A e B, incluindo o A e o B. Tudo bem? Isso a gente pode ver facilmente como? Por uso desse símbolo aqui. Menor ou igual. Esse ou igual me permite pegar o A, como me permite também pegar o B. Tudo bem? Então, por exemplo, como eu boto aqui x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual que x e menor ou igual que B, o x pode ser tanto A quanto B, quanto qualquer valor entre A e B. Então, uma forma de representar que eu estou incluindo o A e estou incluindo o B é usar a bolinha pintada, ou a tal da bolinha fechada. Tudo bem? E olha a diferença desse conjunto para o que a gente viu em cima. Como o intervalo é fechado, as chaves são... Os colchetes são voltados para dentro. Então, sempre que o colchete for voltado para dentro, ou seja, voltado para o número, a gente está trabalhando com intervalo fechado. Tudo bem, pessoal? Colchete virado para fora, intervalo aberto. Ou seja, a gente não está tomando os valores dos extremos. Tudo bem? Bom, assim como nós temos o intervalo fechado e aberto, nós também temos o intervalo fechado à esquerda, que seria a mesma coisa que aberto à direita. A ideia é exatamente a mesma que a gente acabou de ver. O fato de eu dizer que é um intervalo fechado à esquerda significa que eu estou tomando o valor da esquerda como um possível valor do conjunto. Então, eu uso a bolinha pintada. Então, aqui, ó, uso do símbolo menor ou igual, que eu posso, inclusive, tomar o A como elemento do conjunto. Mas repare que o B, por ser um intervalo aberto, eu vou deixar a bolinha vazia, ou seja, a bolinha não pintada. Tudo bem? Então, olha só. Posso incluir o A, bolinha fechada, colchete virado para dentro. Símbolo de menor que no B, ou seja, não posso incluir o B no meu conjunto, portanto uso bolinha aberta e colchete virado para fora. Tudo bem? Vamos lá. Intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda? A ideia é exatamente a mesma. Se eu estou fechado à esquerda, quer dizer que eu posso incluir o número no meu conjunto. Portanto, bolinha pintada e colchete virado para dentro. E olha aqui o símbolo do menor ou igual. Tudo bem? Já aqui, o x tem que ser maior que A. Ou seja, eu não estou incluindo A. Portanto, bolinha aberta no A e colchete voltado para fora. Tudo bem, pessoal? Então, vocês reparem o seguinte, que quando eu tenho símbolo de menor que ou maior que, eu não estou incluindo esse número, ou seja, não estou incluindo o extremo, portanto, a bolinha tem que ser aberta e o colchete voltado para fora. Se eu uso o símbolo menor ou igual, ou o símbolo maior ou igual, esse símbolo me permite incluir o número, me permite excluir o extremo, portanto, a bolinha tem que ser fechada e o colchete voltado para dentro. Tudo bem? Agora, nós temos também dois tipos de conjunto, que é o seguinte. Quando a gente está pegando um número muito pequeno, muito pequeno, que a gente generaliza para menos infinito. Ou seja, é um número que vem lá do menos infinito, que pode ser menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos 1 quatrilhão, sem nem se esse número existe. E ele vem até o número A. Repara o seguinte, olha a forma que eu botei. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que A. X pode ser qualquer valor, desde que seja menor ou igual a A. Como eu estou usando o símbolo menor ou igual, eu estou incluindo A, portanto, bolinha pintada.
Cara, esse número pode ser qualquer um, desde que seja menor que A. Inclusive, ele pode ser muito pequeno. Então, por isso que a gente generaliza da seguinte forma. A gente vem pintando essa parte vermelha, representando que pode ser qualquer número menor que A. E repare que não tem um fim aqui. É como se tivesse 3 pontinhos que vá até o infinito. Então, a gente repara que a gente vai colocar, então, esse menos infinito. E nós temos uma regra. Infinito, seja menos infinito ou mais infinito, é sempre colchete voltado para fora. Por quê? O colchete virado para dentro significa que a gente vai pegar até um certo valor. Só que menos infinito a gente nunca vai chegar. Vocês podem me falar um número muito pequeno. Eu com certeza vou conseguir falar um número menor do que vocês me falaram. E vocês também com certeza vão conseguir me falar um número menor do que eu falei. Então, infinito sempre aberto. A gente pode representar. Não precisa nem botar a bolinha, no caso da reta, mas no colchete sempre voltado para fora. Tudo bem? Aqui um outro exemplo que eu botei. Só que aqui difere um pouquinho no seguinte. Aqui eu posso pegar qualquer valor menor do que A. A diferença é que eu não estou pegando um valor menor ou igual a A. Estou pegando menor que A. Então, nesse caso, eu não posso tomar um A como um possível valor. Então, a bolinha vai ter que ser aberta. E repare que o colchete está voltado para fora. E x pode ser qualquer valor. Inclusive, pode ser muito pequeno. Inclusive, menos infinito. Portanto, colchete virado para fora. Então, cara, viu infinito é colchete voltado para fora. Tudo bem? E nós temos também de um certo valor até o infinito. Por exemplo, aqui eu botei que x tem que ser maior do que a. Ou a gente pode ler como a menor que x. Então, x pode ser qualquer valor maior do que a, sem contar o a, porque é maior que. Portanto, bolinha aberta e colchete virado para fora. Tudo bem? E como vai para o infinito, infinito sempre colchete voltado para fora. Aqui nesse caso, no exemplo de baixo, eu já tomei um A menor ou igual que x, ou seja, o x pode ser o nosso A. Por isso que eu botei aqui a bolinha pintada, tudo bem? E, portanto, o colchete voltado para dentro. E como vai para o infinito, eu posso representar novamente com o colchete voltado para fora. Tudo bem, pessoal? Bom, então o que a gente pode fazer, vamos fazer então um resumo das notações. Quando a gente usa as chaves voltado para dentro, isso significa que a gente está tomando os valores dos extremos como possíveis valores do nosso intervalo. Ou seja, quando a gente bota chaves voltadas para dentro, está incluindo os extremos. E, portanto, o intervalo fechado em A e fechado em B. Então, a gente pode ter uma analogia entre esses símbolos. Menor ou igual, esse menor ou igual, essa palavra ou igual, nos permite igualar, portanto, a gente bota o colchete voltado para dentro. A mesma coisa vale para o B. Como o x tem que ser menor ou igual a b, a gente pode incluir um b, portanto, chaves colchete voltada para dentro, tudo bem? E a gente pode usar isso também como a representar na forma de intervalo, que seria de A até B, tomando todos esses valores entre eles, tudo bem, pessoal? Bom, nós podemos também ter um intervalo aberto a B. E como é que a gente fica a representação? A menor que x ou menor que b. Esse menor que não nos possibilita tomar o A, ou seja, o x vai até um valor próximo de A. Então a gente não está considerando os extremos, portanto, chaves voltado para fora, nos indicando um intervalo aberto. Em notação de intervalo, seria muito parecido com o de cima, mas ao invés de ser bola aberta, ao invés de ser bola fechada, seria bola aberta. Beleza, pessoal? E se a gente tivesse, por exemplo, fechado no A e aberto no B?
Bom, como é fechado no A, a gente pode incluir o A. Então, usamos menor ou igual. Como é aberto no B, nós não podemos incluir o B. Então, menor que B. Beleza? Então, pessoal, sempre lembra. Menor ou igual, podemos incluir. Colchete voltada para dentro. Menor que, não podemos incluir. Então, colchete voltada para fora. Em notação de intervalo, deixa eu apagar que ficou meio torto. Em notação de intervalo, o que nós temos? Fechado no A e aberto no B. Ou seja, nós podemos considerar o valor A como um valor do nosso conjunto, mas o B não. Tudo bem? Novamente, se for o contrário, aberto no A e fechado no B, isso é equivalente a dizer o quê? Que nós não podemos tomar o A, mas podemos tomar um B. Tudo bem? E em notação de intervalo, o que nós temos? Aberto no A e fechado no B. Podemos tomar todos esses valores aqui dentro. E caso quando for até o infinito? Bom, lembre, pessoal, infinito é sempre aberto, porque a gente não consegue pegar o infinito. Então, caso, por exemplo, a gente venha do menos infinito até um valor A fechado, a gente representa basicamente como se fosse x menor que A. Ou seja, a gente não tem um limite para x. X pode ser qualquer coisa. Ele pode chegar até no A, no máximo. Então, como o A está com o colchete voltado para ele, é porque a gente utilizou o símbolo menor ou igual, portanto, bolinha pintada. Intervalo fechado. Beleza, pessoal? E também nós temos o quê? Caso for do número, por exemplo, A até o mais infinito. Só que nesse caso aqui eu tomei o ar aberto, tudo bem? O que a gente tem? O x pode ser um valor maior que A. Só que não pode ser A, porque o intervalo é aberto, o colchete está voltado para fora. Então nós utilizamos o símbolo menor que, portanto nós podemos utilizar a seguinte nomenclatura. Aberto no A até mais infinito, tudo bem? Esse slide vai estar bonitinho, não vai estar escrito assim, mas vai estar escrito digitadamente no slide. Mas é isso, a gente tem que ter essa ideia de quando o colchete é voltado para dentro, intervalo fechado, voltado para fora, intervalo aberto. E aí só ficar brincando com essas trocas de posições do sinal, tudo bem? Bom, então aqui nessa parte nós vamos fazer as operações com intervalos, que basicamente é aquela mesma ideia que a gente viu lá nos conjuntos, só que aqui vamos ver para intervalos. Bom, o nosso conjunto A ele é formado pelos elementos reais, tais que vai de 1 até 3, podendo ser 1 e também pode ser 3. Isso a gente sabe por quê? Por causa do símbolo menor ou igual que foi utilizado. Portanto, a gente sabe que os extremos são fechados, tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos o conjunto A, bolinha pintada, e esse traço vermelho que a gente está tomando os valores entre 1 e 3. Tudo bem, pessoal? Agora, olhem o conjunto B. O conjunto B possui colchetes voltados para dentro. Isso indica para a gente que é um conjunto fechado no 2 e fechado no 5. Então, aqui nós temos uma bolinha fechada no 2 e fechada no 5. Tudo bem, pessoal? Bom, agora olha só. O que significa unir os dois conjuntos? Basicamente é pegar o conjunto A e juntar com o conjunto B. Se a gente juntar os dois conjuntos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um conjunto fechado no 2, conjunto fechado no 1 até o 5. Tudo bem? E todos esses elementos aqui, entre 1 e 5, também vão estar. Por que eu sei que eles vão estar? Porque olha nessa parte do A. Aqui tem todos os elementos entre 1 e 3. E no conjunto B nós temos todos os elementos entre 2 e 5. Logo, quando a gente juntar esses dois conjuntos, quando a gente unir esses dois conjuntos, a gente vai ter que todos esses elementos também vão estar dentro. Tudo bem? Então a gente consegue definir que o conjunto A união B, a gente pode escrever como o conjunto dos números reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 5. Tudo bem?
Aqui eu coloquei errado. Aqui não é 2, perdão, gente. Aqui é 5. Tudo bem? E eu poderia também escrever, gente, esse conjunto como? Eu gostaria de escrever também na forma de colchete. Isso aqui também é equivalente eu escrever isso aqui, ó, que a união B é basicamente de 1 até 5. Reparem que também eu uso colchete voltado para dentro, indicando que o intervalo é fechado. Beleza, pessoal? Então, união de conjuntos basicamente é juntar. Olha, peguei o A, é como se eu recortasse o A, colasse aqui embaixo, pegasse o B, colasse por cima e deu esse troço todo aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, antes de a gente ver de fato o que significa interseção de dois intervalos, vamos fazer uma recordação. Lembra, interseção significa o que há de comum. Então, quando eu estou pegando uma interseção entre dois conjuntos, eu estou olhando para a parte que está nos dois ao mesmo tempo. Gente, olha para esse conjunto aí que a gente botou no quadro. Qual é a parte que está nos dois ao mesmo tempo? É essa parte aqui do meio, vocês não concordam? Daqui até aqui, desse pedaço até o 3 e desse 2 também até o 3. Bom, aqui não está aparecendo, mas nós temos o 2 implícito aqui, tudo bem? Nós temos o 2 escondido. E aqui é a mesma coisa por 3. Nós temos o 3 implícito. Logo, como o 2 está tanto nos dois conjuntos e também o 3 está também nos dois conjuntos, o intervalo vai ser fechado. E bom, todos os elementos entre 2 e 3 também estão nos dois conjuntos. Logo, estão também na interseção. Beleza, pessoal? Então, como é que eu posso escrever a interseção B? Aqui faltou o símbolo. A interseção B, como é que seria? Escrevendo na forma de notação por colchete. Seria fechado no 2 e fechado no 3. Eu poderia também escrever da seguinte forma. Ó. A interseção B seria x pertence aos reais, tal que 2 é menor que x, que é menor que 3. Tudo bem? Essas duas formas são equivalentes para escrever esse conjunto obtido a partir da interseção. Então, beleza, pessoal? Então, interseção de intervalo é só você olhar o que tem de comum. Isso é muito importante a gente fazer. Basta você observar aqui que esse pedaço aqui é o que há de comum. Show? Bom, a terceira manipulação que a gente vai fazer, a terceira operação que a gente vai fazer é a diferença de intervalos. Bom, diferença basicamente é o quê? A gente vai tirar um intervalo do outro. Caraca, eu não entendi nada, Vitor. Vamos lá. Bom, nosso conjunto A ele é formado pelo conjunto dos números pelos elementos reais, tal que 1 é menor ou igual que x e menor ou igual que 3. Ou seja, esse menor ou igual nos indica que nós estamos contabilizando o 1, portanto é o intervalo fechado no 1, bolinha pintada. E esse menor ou igual aqui nos indica também que vai ser intervalo fechado no 3, porque nós também estamos contando 3. Agora, olhem para o conjunto B. Nós temos novamente intervalos fechados, porque os colchetes estão botados para dentro. Bom, com isso nós temos essas duas representações aqui. Tudo bem? Agora, olha só. Me ajudem aí. Eu quero determinar a diferença desses dois conjuntos. Bom, como é que isso funciona basicamente? Eu quero pegar o conjunto B, eu quero pegar esse conjunto B e tirar de A. Mas, gente, olha só, o conjunto A não vai de 1 até 3? Concordo que o conjunto A vai de 1 até 3? O B vai de 2 até 5. Mas olha só, apenas uma parte de B está em A, concordam? Que seria essa parte de 2 até 3 aqui. Então, o que isso significa? Quando eu pegar o conjunto A e tirar B de A, eu vou sobrar apenas o quê? Uma parte que vai do 1 até o 2, certo? Por quê? É como se eu pegasse uma borracha aqui, ó, e começasse a apagar todo esse pedaço aqui.
Beleza? Mas olha só, aqui não está aparecendo, mas nós temos o 2 implícito. Então aqui é como se fosse uma bolinha pintada no 2. Mas, gente, quando eu tenho esse 2 aqui e estou tirando esse 2 aqui ele já não está aparecendo mais na diferença, porque ele foi retirado. Se ele foi retirado, eu vou botar uma bolinha aberta. Tudo bem, pessoal? Então, o que sobrou para a gente? Sobrou para a gente que a diferença do conjunto A ao conjunto B é apenas esse pequeno intervalo aqui, fechado no 1 e aberto no 2, tudo bem? Então, a gente pode representar como se fosse fechado no 1 e aberto no 2. Poderíamos também representar da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor do que 2. Tudo bem, pessoal? Aqui é um pouquinho difícil de ver o porquê ficou com a bolinha aberta. Aqui no A nós tínhamos o 2. No B também nós tínhamos 2. Mas como eu estou tirando o conjunto B, eu vou tirar o 2 também. Então o 2 saiu. Então ele não está mais nessa parte. Por isso que nós utilizamos como bolinha aberta. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E vamos à nossa última operação com intervalos, que é o tal do complementar de um intervalo. Bom, não sei se vocês lembram exatamente, mas lá no conjunto, o que a gente viu? Para trabalhar com a ideia de complementar, nós temos que ter um conjunto contido em outro conjunto. Tudo bem? E a gente viu a ideia de complementar como se fosse o seguinte: o que falta em um conjunto para se tornar outro. É como se eu quisesse completar o meu conjunto para ele se tornar o outro conjunto. Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Nesse aqui nós temos um conjunto A, que ele é formado por elementos, por números reais, tal que esses números têm que ser menor ou igual que 1 e maior ou igual que 5. Novamente, o uso dos símbolos menores ou iguais indicam bolinha fechada, portanto, intervalo fechado. Agora, olha o conjunto B. O conjunto B está representado por colchetes voltados para dentro, portanto, também intervalo fechado. Então, bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 3, tudo bem? Lembre, pessoal, a gente representa o complementar de B em relação a A, é a mesma coisa que é o B barra, que é a mesma coisa que A menos B. Então, quando a gente está determinando o complementar de B em relação a A, isso é equivalente a calcular a diferença, que é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Eu vou tirar de A toda essa parte de B. Bom, então essa parte aqui eu não tirei, então eu vou repetir. Então eu tenho de 1 até aqui, e eu tenho essa parte aqui também, beleza? Que eu vou repetir, porque afinal não foi retirada. Mas olha só, essa parte aqui eu vou retirar. Olha, estou retirando. Só que aqui no conjunto B, o 2 está incluído, não está? Então, quando eu tirar o 2, ele vai sair da nossa resposta. Ou seja, ele vai se tornar uma bolinha aberta. Tudo bem? O mesmo acontece para o 3. O 3 está no conjunto B, que também está no conjunto A. Quando eu tirar o conjunto B, esse 3 vai sair, ficando também com a bolinha aberta. Tudo bem? E esse pedaço aqui também vai sair. Ó. Todo mundo entre 2 e 3 vai sair. Sobrou apenas esse pedaço aqui do 1 e esse pedaço do 5. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o complementar de B em relação a A, que é a mesma coisa que o B barra, que é a mesma coisa que A menos B, seria esse conjunto aqui, ó. Ou seja, fechado no 1, aberto, até o aberto no 2, e aberto no 3 e fechado no 5. Se vocês repararem, se eu pegar esse conjunto aqui que a gente obteve como resposta, juntar com o conjunto B, a gente vai obter exatamente o conjunto A. Por isso que é o complementar de B, é o que falta de B para chegar a A. Tudo bem, pessoal? Bom, e como é que eu posso representar isso na forma de conjunto? Aqui é um pouquinho mais complicado. O que eu posso fazer? Eu vou apagar esse pedaço aqui, na verdade eu vou deixar um pouquinho mais junto,
para poder ter espaço. Então aqui nós temos o complementar de B em relação a A, vai ser o quê? Então, o complementar de B em relação a A, eu posso representar de duas formas. Primeiro, eu vou representar por colchete. Bom, começa no 1 e vai até o 2 aberto. Como é aberto, colchete para fora. Eu vou unir, porque é essa resposta e essa. Eu vou juntar essas duas respostas. Então, eu vou unir com o 3 aberto, porque é a bolinha aberta, logo o colchete voltado para fora, até o 5 fechado, porque é a bolinha pintada, logo colchete voltado para dentro. Então, esse conjunto aqui que a gente achou como uma resposta é isso aqui. Tá, professor, mas eu não gosto muito desse conjunto, eu gosto mais do Chaves. Tudo bem, a gente pode representar da seguinte forma. X pertence aos reais, tal que, vamos lá, X tem que ser um número entre 1 e 2. X tem que ser um número entre 1 e 2. Ou X tem que ser um número entre 3 e 5. Agora, olha só. Por que eu botei menor ou igual no 1? Porque a bolinha é fechada. Por que eu botei menor que 2? Porque a bolinha é aberta. Por que eu botei menor que no 3? Porque a bolinha é aberta. E por que eu botei menor ou igual no 5? Porque a bolinha é fechada. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa ideia de operações de conjunto é basicamente a gente ficar comparando as figuras. A gente vê o que tem nas duas ao mesmo tempo, é juntar os dois intervalos, é ver o que falta em um para juntar para dar o outro. Então, basicamente, a gente tem que ter apenas a ideia do que saber quando é o intervalo fechado ou o intervalo aberto. Se você entende essa ideia de intervalo fechado e aberto, você vai conseguir compreender exatamente essa parte de operações entre intervalos, tudo bem? Então, a minha dica é: vejam, revejam e revejam os vídeos, leiam os slides. Dúvidas? Basta entrar em contato, tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo e bom estudo a todos!